Então hoje pela manhã vamos abrir nossas Bíblias no livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Nosso estudo será no livro de Zacarias, antes de Malaquias, que é antes de Mateus. Zacarias capítulo número 1. Zacarias capítulo número 1. E vamos ler para iniciar de 7 a 11. Zacarias, capítulo número 1, versículo de 7 a 11. Peço sua gentileza, assim que achar a passagem, vamos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Se alguém está precisando de ajuda, vamos ajudar uns aos outros para encontrar a passagem. Zacarias, capítulo número 1. Zacarias, capítulo número 1. Versículo de 7 a 11. Zacarias capítulo número 1, versículo de 7 a 11. Desculpa. Aos 24 dias, no mês 11º, que é o mês de Sabate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o Senhor que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o Senhor que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Oremos. Pai, nós clamamos a Ti hoje pela manhã, que o Senhor recebe nossos louvores com cheiro suave, que Teu nome seja exaltado através dos louvores e da mesma forma através das nossas vidas. Pai, eu clamo a Ti hoje pela manhã, me ajuda. Pai, abre nossos corações, nossas mentes, me ajuda a transmitir com simplicidade, com clareza, essa lição, pois nós precisamos entender a Tua palavra para poder aplicá-la em nossas vidas, para que em todas as coisas o nome do Senhor esteja exaltado para sempre. Amém. Podemos sentar. Agora, precisamos entender que a gente vem trilhando vários profetas que eram antes do exílio, antes do cativeiro. Já nos últimos 3 livros proféticos aqui no Velho Testamento, já estamos 70 anos para frente. A nação de Israel já passou 70 anos de cativeiro na Babilônia, já tem voltado. Ok? Falamos quarta-feira sobre o profeta Ageu, e agora, hoje pela manhã, o profeta Zacarias. Esses dois estão profetizando no mesmo tempo. Ok? Então, precisamos entender o contexto. Além disso, tem voltado, mas é um grupo pequeno. Se você poderia imaginar a nação de Israel entre 2, 3 milhões de pessoas, antes do cativeiro, aí vai diminuindo, já morreram muito, no momento que a nação da Babilônia atacou e destruiu a nação de Judá, e por último a cidade de Jerusalém. Então, tem um grupo que não voltou da Babilônia, que preferiu ficar lá, estava acomodado, tem casa, tem negócio, estão bem lá. E um grupo pequeno de somente 50 mil pessoas, daquela nação imensa, voltou. Aí começa a reconstruir o templo, lança o alicerce,
E assim vem a oposição. Os samaritanos, pessoas que eram judeus, levados em cativeiro pelos assírios e misturaram-se com outras nações, então não são propriamente judeus, e eles levantaram em oposição, e agora a construção do templo está parado há 14 anos, está todo mundo acomodado, está todo mundo bem, a gente falou sobre isso quarta-feira, mas agora Deus levanta Ageu e agora Zacarias, para incentivar as pessoas. Agora, precisamos lembrar esse contexto, para poder interpretar o livro de Zacarias corretamente, porque quando nós temos Ageu, ele fala claramente, ele fala que Deus quer isso, é o problema, aqui é a solução. Já Zacarias, ele fala através de visões. Agora, para nós é pouco estranho, porque hoje em dia não tem mais visões, mas para os judeus, naquela época, era uma maneira de Deus transmitir algo muito forte, que a gente viu isso, simbolismo, nos livros proféticos, ok? Então, vamos ver hoje pela manhã, visões de Zacarias, encorajamento para Israel. Deus quer incentivar a nação de levantar e retomar a construção do templo, mas também eles estão à mercê daquelas nações inimigas ao seu redor, não tem muro, a cidade não foi reconstruída, estão aí, um pequeno grupo, já sofreram 70 anos de escravidão e estão ainda desanimados, depois de parar a obra do templo, estão assim, muito para baixo. Então Deus manda Ageu e Zacarias, sim, para incentivar, para levantar, mas também para encorajar, para animar seu povo, que mesmo como o irmão Renato mencionou, houve o julgamento e o juízo, Deus agora quer que eles levantem e eles vão para a frente. Então, vamos ver aqui, palavras-chave, o Senhor dos Exércitos, está mencionado nesse livro 52 vezes. Por que esse nome é importante? Porque o Senhor dos Exércitos é o Senhor de guerra, é o Senhor dos Exércitos angélicos. Então Deus usa esse tema para transmitir sua imensa presença e seu poder que está à sua disposição. E é esse Deus que está falando através de Ageu e Zacarias. Só abrir um parêntese aqui, uma aplicação para nós. Hoje pela manhã, talvez nós estamos passando por dias difíceis, mas precisamos lembrar que esse Senhor dos Exércitos, Ele é nosso Deus também. Aquele Deus todo-poderoso, que nada é impossível para o Senhor. Então, tem também outra palavra-chave, Jerusalém. O foco dessas profecias é a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, que Ele escolheu, que eles vão reconstruir o templo. Então, Deus do exército está falando sobre seu povo e sua cidade, Jerusalém. Vou deixar só mais uma vez nosso entendimento, não está falando aqui sobre a igreja. Podemos fazer a aplicação para nossos dias atuais? Sim, mas não está falando para a igreja, está falando para a nação de Israel. Então, a primeira visão, nós temos aqui, número 2, visões de encorajamento. A primeira visão, que acabamos de ler uma parte, é sobre o cavaleiro. Agora, esse cavaleiro, tem outros que estão com eles, montados em cavalos. E essa visão é para encorajar Israel. Okay? Não está falando sobre algo fora, é simplesmente encorajar o povo de Deus em Israel. Okay? Então, esses cavaleiros foram andando nessa visão de Zacarias no mundo, e o que vê, as nações estão em descanso, as nações inimigas de Israel. E Israel aqui está tranquila? Não. Está descansado? Não, porque não tem muro, não tem alguém que protege, eles estão desanimados e precisam levantar para trabalhar. Então Deus disse, eu vejo o que está acontecendo. E agora uma coisa bem linda, olha o versículo 11 comigo.
E eles responderam ao quem? Anjo do Senhor. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, é um termo que se refere à pessoa de Jesus Cristo. É uma aparência pré-encarnado de Jesus Cristo. Quando nós vemos geralmente o anjo do Senhor no Velho Testamento, é Jesus Cristo. Então, quem está aqui é nada mais, nada menos do que a segunda pessoa da Trindade. Não é lindo isso? Deus Pai está falando com o profeta, e nessa visão quem aparece é Jesus Cristo. E olha o que eles falam para ele: eis que estava entre os mortos, e disseram, nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então veja o que o anjo do Senhor vai fazer agora no versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivesse errado esses 70 anos? Deus, até quando você não vai perdoar, não vai restabelecer? Mas quem faz essa oração é quem? É Jesus Cristo, falando para o Pai. Pai, tem piedade, tem compaixão, já passou a ira. Então respondeu o anjo que falava comigo, palavras o quê? Boas e palavras consoladoras. Oh, louvado seja Deus. Olha você sobre você. Jesus Cristo está orando, pede para Deus ter compaixão, para encorajar, e Deus falar palavras que vão encorajar. O que Deus fala agora no versículo número 14? E o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém ou por Sião. Ou seja, eu não esqueci de Jerusalém não. Se eu tive ira, eu julguei, mas agora é um momento que nós vamos ser restaurados. Eu vou recuperar a cidade de Jerusalém, ela será reconstruída. Olha isso, e com grandíssima ira estou orando contra as nações que estão em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles se aliaram no mal, fizeram mais ainda. Portanto, o Senhor me disse, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa será edificada. Olha a palavra de encorajamento para Zacarias. Vocês estão aí no início ainda, mas pode ter certeza que a casa vai ser terminada. Não é bom isso? Olha que ótimo, que quando estamos ainda na luta, no labuta, querendo terminar a obra do Senhor, Deus disse, vai terminar. Olha que coisa, eu vou ter misericórdia, a casa será reedificada, e o Senhor disse ainda, o cordeiro será estendido sobre Jerusalém. Nós vamos ter a cidade reedificada também. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Uau! Agora nós entendemos essa visão, porque nós entendemos no contexto. Eles estão desanimados, estão sentindo isolados, ninguém está aí para protegê-los. Aí vem essa visão. Deus já viu o que está acontecendo lá fora, e Ele vai julgar essas nações. Isso será a segunda visão. Mas pode ter certeza, Zacarias, pode ter certeza, Josué, que é o sumo sacerdote, o povo, aquele grupo pequeno, vocês vão conseguir terminar, e eu vou ter misericórdia, eu vou ter compaixão, e não é somente o templo, mas a cidade toda. Agora precisamos lembrar o contexto. Quando você olhar ao seu redor, naquela época, é tudo queimado, os destroços, as ruínas nos muros, está tudo queimado. Eles têm que retirar lixo daquela época que o templo foi queimado. Eles estão ainda olhando coisas assim, tudo que vê é destruição. Isso anima? Não desanima. E Deus disse, vamos terminar isso.
Isso tudo vai ser retirado. Nós vamos fazer tudo novo. Não é maravilhoso a palavra de Deus? Quando nós já achamos que não temos mais força para prosseguir, quando nós estamos lidando ainda com o passado, com coisas que aconteceu, Deus disse: eis que eu fiz tudo novo. Vamos terminar a obra do Senhor. Não é, olha, eu não sei sobre você, mas lendo isso eu fico animado, porque aquele povo olhando com os olhos físicos, não tem como fazer, mas Deus disse: vai sim, porque quem fala é o Senhor dos exércitos. Segunda visão agora, nós temos os artesãos, e essa visão está diretamente ligada com a primeira, porque lembra que Deus falou que Ele está com quê? Com aquelas nações que têm maltratado o seu povo, Ele está com ira. Então essa visão é encorajamento também para a nação de Israel. Olha agora no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Tornei a levantar, versículo 18 de 21, no capítulo 1. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. Chifres na Bíblia é um símbolo de poder. Nesse caso, representa o governante gentil. E me disse ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me disse: são os poderes que dispersaram Judá e Israel e Jerusalém. Entendendo agora? Essas nações que têm feito a nação de Israel espalhada. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então, evidentemente, esses chifres são de metal. E agora nós vamos ter alguém que vai trabalhar com esse metal. O que ele vai fazer? Então ele me disse: quem vê estes fazer? E ele falou, dizendo: esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar sua cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os quê? Amedrontarem, para derribar os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a nação de Judá para espalharem. O que ele está dizendo para Zacarias? Esses chifres, essas nações que têm maltratado, com quais eu estou irado, eu vou levantar outras nações que vão colocar essas nações com medo, e eles vão derrubar, eles vão julgar as nações que têm maltratado meu povo. Agora, em nosso texto hoje, é difícil compreender essa visão, porque nunca passamos por guerra, nunca vemos pessoas em massa massacrada, mas aquele povo de Israel que tem isso na sua memória, a destruição só traz em memória Babilônia, as nações que têm algo maltratado. Deus disse: olhe, não é somente que eu vou fazer tudo de novo, eu vou julgar as nações que têm maltratado você. E isso encoraja, porque Deus está dizendo: eu tenho controle sobre todas as nações. Ele falou nos outros livros proféticos que ele levantou, lembra? Abacuque, ele falou que ia levantar Babilônia com instrumento para julgar Judá, mas agora ele está reafirmando que ele vai julgar Babilônia. Nessa época realmente já julgou Babilônia, depois vai julgar Pérsia, Grécia e até Roma, essas nações que vão oprimir seu povo. Qual a aplicação para nós hoje? Muitas vezes nós queremos nos revingar das pessoas que estão nos maltratando. A gente olha, a gente pergunta: Deus, até quando? Por que não faz nada? E nós precisamos descansar na presença e na pessoa de Deus. Deus tem tudo sob controle. Na hora certa, Deus julga as pessoas conforme a sua justiça, que pode crer é mais forte e mais correta do que nossa justiça. Então não precisamos fazer justiça com nossas próprias mãos, não, deixe nas mãos de Deus. Mas segunda visagem, ligado com primeira, eu vou reedificar o templo e a cidade de Jerusalém, e eu vou também cuidar daqueles que têm maltratado você. Número 3, a terceira missão, agora começando no capítulo 2,
nós vamos ver o agremessor. Não sei se você conhece essa palavra, mas eu vou explicar o que é. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi o homem em cuja mão estava um cordel de medir, e disse: para onde tu vais? E ele me disse: medi quem? Jerusalém, para ver qual é sua largura e qual seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e ele disse: corra e fala a este jovem dizendo: o que? Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, disse o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, vocês conhecem essa palavra? Agrimensor, conhece? Ok. Nessa época agora, estão falando de vai colocar o esgoto sanitário. Aí vem aquela pessoa que tem aquele tripé, que tem um tipo telescópio em cima, a pessoa está olhando, outra lá embaixo. Já viu isso? Então essa pessoa, só que naquela época não tinha esse equipamento, ele pegava um cano, ele vai medindo, mas o alvo é o mesmo, está medindo porque vai fazer uma obra. Nesse caso é uma obra de construção. Então o fato que tem um homem medindo está reforçando que Jerusalém será reedificada. Vão ter um muro, vão ter casas, vai encher de novo de habitantes. Mas essa visão olha para bem mais longe, porque ele fala de uma época que não vai precisar de muros. E quem será a proteção da cidade de Jerusalém é o Senhor, que vai ser um fogo ao redor. Ninguém vai poder penetrar a presença do Senhor, ninguém vai poder tocar no povo de Deus, nesse caso a nação de Israel. Isso está acontecendo hoje? Não. Isso olha já para bem mais longe, o reino do milênio, onde o Senhor vai habitar neles. Então nós temos uma aplicação para a nação daquela época que reafirma: sim, a cidade de Jerusalém será reedificada, vai fazer essa construção. Por isso que ele está medindo, mas também bem no futuro, que deveria encorajar eles também. Vai chegar uma época que não vai precisar mais de muro, não vai precisar mais nada. O Senhor vai estar no meio, Ele vai proteger, e isso sempre encoraja o povo de Israel, porque que estão passando esse momento de medo, de fraqueza. Então Deus disse: pode ter certeza que vai terminar a obra, mas olha bem para o futuro e saiba que um dia desse não vai precisar mais muro nessa cidade. Eu vou proteger. Ele descreve como um fogo no meio. Ele será um muro de fogo, e Deus vai habitar no meio da cidade de Jerusalém. Isso só poderia estar referindo ao reino do milênio, mas isso tudo encoraja o povo de Deus, que Deus não tenha esquecido deles, e Deus tem um plano bem futuro para eles. Para nós também, quando nós olhamos essas visões, esse livro de profecia nos encoraja, porque Deus também não esqueceu de nós. Nós somos seus filhos, e também está um dia a chegar ainda, bem no futuro, que nós vamos descansar na presença do Senhor, e nós temos um momento que Jesus Cristo vai reinar sobre esse mundo, e Ele vai nos proteger. Às vezes a gente fica com medo com tantas coisas, até a pandemia que está acontecendo, mas há uma palavra de encorajamento: eu estou com vocês. É o Senhor dos exércitos, Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele diz que tem milhões e milhões de anjos ao seu dispor. Isso me faz lembrar da história de Eliseu. Você lembra a história de Eliseu, que chegou naquela cidade, e aí foi cercado pelo exército inimigo,
e seu servo olha para o redor. Nossa, Eliseu, nós estamos cercados. E Eliseu olha para Deus: abre seus olhos, Senhor. Aí quando ele viu os olhos espirituais, ele viu: nossa, foi um outro exército, cavalheiros e carros de fogo, de ossos angélicos. Os anjos do Senhor estavam ao redor para o proteger. Muitas vezes não vemos a proteção de Deus, e nós não vemos a pessoa de Deus, porque Deus é Espírito. Mas a palavra de Deus nos encoraja hoje, nos anima, nos incentiva a prosseguir, porque Ele está conosco e Ele vai cuidar de nós. Agora, essas três primeiras visões têm falado de encorajamento, né, de conforto para o povo oprimido de Deus. Mas agora, para que antes que essas bênçãos possam ser realizadas, precisa haver uma transformação espiritual. E essa quarta visão vai falar exatamente sobre isso. Então, olha agora no capítulo 3. Ok? Então, capítulo 3, vamos começar a nossa leitura no versículo número 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, que é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E Satanás estava à sua mão direita para o quê? Se lhe opor. Então, qual a situação? Aqui o sacerdote Josué, Jesus está aqui, e o lado direito é o diabo, está acusando o sumo sacerdote, e também está acusando literalmente a nação de Judá. Mas você não julgou esse povo? Não estava envolvido na idolatria? Você não levou eles para o juízo, o cativeiro de 70 anos lá na Babilônia? Então, nessa forma, o sumo sacerdote representa a nação toda. Mas qual é a condição deles? Ora, mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Se o Senhor te escolheu, que o Senhor que escolheu Jerusalém, vamos começar de novo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este o quê? Um tição tirado do fogo? Sim, foi julgado, mas agora foi tirado. Ora, Josué vestido de quê? Vestes sujas, que estava diante do anjo. Então o Senhor repreende o diabo. Precisamos repreender o diabo? Não é nosso papel. Isso é o papel de Deus, hein? E agora, simbolicamente, nessa visão, o sumo sacerdote, que é o representante espiritual da nação, ele está com as vestes sujas. Ele pode servir a Deus com vestes sujas? Impossível. Era para ser linho branco, puro. Lembra disso que a gente viu lá no livro de Levítico e Deuteronômio? Então, ele está dizendo que a nação está no pecado, teve pecado, por isso foi tirado o fogo. Mas olha o que vai acontecer agora. Então, falando o anjo do Senhor, versículo 4, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe o que? Essas vestes sujas. E ele disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, o teu pecado, e te vestirei de vestes novas. Agora, isso é simbólico da purificação que Deus tem feito com a nação. Ele vai perdoar os pecados e Ele está dando uma nova chance, é um novo começo. E Ele está purificando não somente o sumo sacerdote, mas a nação, para que Ele possa cumprir as bênçãos, que eles possam servir ao Senhor corretamente. Agora no versículo 5, e disse eu: põe-lhe uma mitra, limpa sobre sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Então,
agora nós temos essa purificação, que simboliza a purificação da nação, que vai poder servir ao Senhor. Agora, o sumo sacerdote fez alguma coisa? Ele conseguiu fazer a sua própria limpeza? Não. Mais uma vez nós vemos um reforço. A obra da salvação, da purificação dos pecados é feito por Deus. Mais nada, mais ninguém. Josué não poderia tirar esses vestes e realmente ter a purificação, mas o Senhor Deus faz isso. Agora ele tem vestes limpos, a mitra, que é o chapéu que ele colocava na cabeça dele, que tinha também uma lâmina, santidade ao Senhor. Então tudo isso é simboliza a purificação que Deus faz sem as mãos humanas. E qual é o desafio agora? Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também te julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Através da purificação, haja a necessidade de obediência, e Deus faz mais uma vez uma referência, os meus átrios, mais uma palavra de encorajamento. No meio da necessidade de purificação, Deus ainda disse, meus átrios, como se tivesse terminado a obra da construção do templo. Qual a aplicação para nossos dias? Em primeiro lugar, nós reconhecemos que nós somos pecadores e nada podemos para fazer sobre o pecado, mas Deus, que é grandioso em perdoar, pode nos purificar através do seu sangue. E agora nós podemos obedecer a Deus e servir ao Senhor. Então eu espero que nós tenhamos aprendido um pouco. Não tem tempo para ver as outras lições, mas você pode ver nesse mesmo contexto, entendendo que Deus está encorajando um pouco remanescente para terminar a obra da construção do templo e para servi-lo em obediência. Que Deus nos ajuda de ser encorajado hoje, de ser lembrado, de manter nossas vidas em retidão diante do Senhor e de obedecê-lo e servi-lo fielmente. Pai, nós entramos na Tua santa presença, e Pai, eu Te louvo por tudo que tem acontecido hoje pela manhã. Pai, nos ajuda de compreender a Tua palavra, de aplicá-la em nossas vidas, e Pai, que nós podemos honrar e glorificar o nome do Senhor. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então vamos ficar de pé, vamos cantar este corinho. Se você quiser orar, você pode sentar ou se ajoelhar onde estiver, mas vamos cantar este corinho hoje pela manhã. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que chegar ao fim, a Tua mão me sustenta, a Tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que chegar ao fim, a Tua mão me sustenta, a Tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto,
filho, não temas. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que chegar ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Amém. Pode sentar só um instante. Vamos estar orando uns pelos outros, que uns que estão precisando de saúde, encorajamento, mas não esqueça que Deus está conosco, amém? Então que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Não esquece que hoje à noite, se Deus se permitir, vamos estar aqui realizando o culto presencial às 19 horas. Vamos, se Deus permitir, entrar no ar às 19h30. Nosso tema hoje à noite: Deus se importa quando eu estou desanimado? Nosso tema hoje à noite: Deus se importa quando eu estou desanimado? Então espero que vocês possam ter um ótimo dia, ótimo começo da semana, que Deus nos abençoe e até logo mais, se Deus assim permitir.